Como eu faço para me organizar e conseguir produzir até 2.000 doces sozinha na minha cozinha? Bom, tem sim um segredinho para tudo isso e hoje eu vou revelar para você como é feita a distribuição de tarefas de uma confeiteira eficiente ao longo de uma semana. Eu sou Veri Fragoso, especialista em doces finos, especialista em transformar confeiteiras em confeiteiras inesquecíveis, e neste encontro de hoje eu vou te explicar como que eu faço para distribuir as minhas atividades ao longo de uma semana para que eu possa dar conta de produzir sozinha 2.000 doces numa única semana. E sim, tem segredinho para isso e vamos juntas clarear esse passo a passo, tá bom? A primeira coisa que eu quero te dizer é que não tem a menor possibilidade de você conseguir ter algum resultado eficiente se você não fizer um planejamento de produção. Se você gastar ali mais ou menos uma horinha, meia horinha que seja, para poder definir o que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta e assim por diante, você vai conseguir ter uma efetividade muito maior da sua produção. Te digo isso porque eu era uma pessoa muito desorganizada. Chegava na terça-feira, meu Deus, faltou leite condensado. Corria lá no mercado, comprava leite condensado, voltava. Terminava a receita e falava, meu Deus, agora faltou o chocolate da cobertura. Aí ia lá, comprava e era um caos. Sem contar as inúmeras vezes que aconteceu comigo de eu preparar um doce, deixar o doce prontinho e aí olhar e descobrir que a outra encomenda da outra cliente tinha o mesmo doce e eu não tinha feito. Aí tinha que voltar a tirar tudo da geladeira, voltar a preparar. Ai, que ódio! Isso não aconteceu uma única vez não, tá? Por isso que eu sempre digo assim, começou a semana, faz uma lista de tudo que você tem para entregar, somando as encomendas. Então vamos supor, uma cliente pediu 50 brigadeiros, a outra pediu 30, a outra pediu 100, então eu tenho que fazer 180. Eu já tenho que começar calculando por ali. Inclusive, esse cálculo total, ele é essencial para que eu faça um cálculo de necessidade de massa. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu sei lá, não sei lá no sentido de sei lá, né? Eu sei, vírgula, lá que eu uso, por exemplo, a cada receita de brigadeiro rende, sei lá, meio quilo, tá? Aí você vai ver quanto que rende a tua receita. Se essa receita rende 500 gramas e eu faço cada brigadeiro com 20 gramas, dariam 20, 200, 400, 25 brigadeiros mais ou menos. Faz a calculadora, veja lá certinho quanta cada receita tua rende. Aí você vai ver o tanto de encomenda que você tem versus o tanto de brigadeiro ou de qualquer outro doce que a sua receita rende, e aí você vai para a cozinha já fazer a quantidade certa. Ah, eu preciso fazer 5 latas de leite condensado. Eu preciso trabalhar com 5 latas e meia de leite condensado. A gente sempre faz um pouquinho a mais do que o cálculo. Às vezes o meu cálculo diz assim, tem que fazer 4,3, eu faço 5 ou 4,5, eu gosto de fazer um pouquinho a mais, eu prefiro ter massa sobrando um pouquinho e usar numa degustação ou até para congelar, do que correr o risco de, como já aconteceu comigo também, na hora de enrolar o docinho, faltou 2, 3, cara, sacanagem, né? E eu não engano o cliente não, eu sempre mando pro cliente exatamente o que o cliente pediu, eu não acho nem justo fazer nada diferente disso, tá? Então é bem importante esses cálculos. Feito isso, eu vou começar distribuindo a minha semana, dividindo as tarefas em dias quentes e dias frios. O que eu quero dizer com isso? Quando é o dia de eu ir pro fogo ou pro forno, né? Se você faz bolo junto, tem o dia do forno, a gente não trabalha com coisas que precisam de ambiente frio, como por exemplo um chocolate. Então, eu vou dividindo as atividades dia a dia. E eu gosto de começar a semana, então no primeiro dia da semana, que é na segunda-feira, limpando a minha cozinha, organizando o ambiente, fazendo esse planejamento de produção e eventualmente até já efetuando as minhas compras para toda a semana, exceto as frutas como morango, enfim, que eu acabo tendo que comprar no dia, não tem muito jeito. Mas fora isso, eu já vou adiantando tudo que eu puder na segunda-feira. Segunda-feira, como é um dia mais tranquilo, eu também gosto de ser o dia onde eu faço acabamentos. Tem florzinha? Faz as florzinhas, né? Tem que abrir damasco? Já abre o damasco. Tem que pintar uma noz de dourado? Já pinta a noz de dourado. Então, eu tento deixar para segunda-feira essas atividades que são
demoradinhas, mas ao mesmo tempo não são necessariamente cansativas, sabe? Então eu já deixo tudo isso centralizado no primeiro dia. Quando eu vejo que tem muito disso ao longo da semana, aí ou eu adianto um pouco na semana anterior, ou eu vou dividindo 1 horinha a cada dia, eu vou distribuindo para fazer também essas atividades aí que são mais chatinhas. Aí a gente vem para o segundo dia, que é a terça-feira. Nesse dia, você pode optar por trabalhar ou com os chocolates ou com as massas. Eu gosto, começo de semana a gente tá mais energizada, eu gosto de fazer as massas, tá? Então, terça-feira, chega cedo, já se organiza na sua cozinha e bora separar os ingredientes e bora fazer massa mexida na panela. Então, tudo que for envolvendo panela, tá? Calor. Então, brigadeiro, massa de nozes, massa de coco, massa de abacaxi, faz tudo de uma vez. Uma dica é você começar fazendo sempre pelo doce mais claro para depois o mais escuro, tá? Então, por exemplo, tem brigadeiro branco, brigadeiro de baunilha, brigadeiro verde, brigadeiro preto. Verde é aquele que a gente usa para fazer uva, tá? Então eu começo a minha massa, né? Brigadeiro branco, terminei, a mesma panela sem lavar, eu coloco o leite condensado e tudo, faço de baunilha, tirei, mesma panela sem lavar, coloco o brigadeiro branco, coloco corante, brigadeiro verde, mesma panela sem lavar, eu coloco os ingredientes e faço o brigadeiro preto, tá? Então eu venho seguindo nessa ordem. A Veri, mas o verdinho ficou na panela, não tem problema, a não ser que a tua panela esteja queimada ou grudada, daí não dá, tá? Porque aí você vai açucarar teus brigadeiros, mas se a panela tiver limpinha, mesmo que sujinha, assim, da cor do brigadeiro, isso não é um problema se você seguir essa ordem de produção. Tá? Na quarta-feira, aí, com a tua cozinha já fresquinha, de um dia para o outro, você vai trabalhar com os chocolates. Então, vai fazer as casquinhas, vai preparar os bombons, vai fazer toda a parte de chocolate, arabescos, tá? Então, tira um dia inteiro para fazer isso e se terminar antes, já vai adiantando as próximas etapas. Mas essa parte deixa para um único dia, onde você não envolve a produção dos quentes dentro da cozinha. No dia seguinte, você vai trabalhar com a finalização dos doces. Então, eu uso esse dia para preparar os recheios das minhas casquinhas, ou na própria quarta-feira, se tiver sobrado tempo. E eu também vou começar a enrolar os meus doces. Enrolo o brigadeiro, enrolo dois amores, não sei como é que você chama aí, às vezes é casadinho, mas você entendeu, né? Você vai enrolando os doces. Você vai dividir essas atividades entre quinta e sexta. Tem alguns doces que eu gosto de deixar mais perto da festa, tipo uma uva cristal, alguma coisa que tem uma fruta, aí eu vou cada vez deixando mais próximo da entrega, pensando que eu tô falando de uma semana onde a festa é no sábado, que é o que costuma acontecer na maioria das festas que a gente faz. Bom, dito isso, a gente vai pensar então na sexta-feira. Sexta-feira eu vou terminar de rechear as casquinhas, as que eu já recheei na própria quarta já tá pronto, o que eu deixei eu termino na sexta, e vou terminar de enrolar os meus doces e vou guardar pelo menos aí, dependendo do tempo de produção, 1 hora, 2 horas, se for mais produção, às vezes um meio período, né, para embalar esses doces. Então, forminha e caixa, já vou deixando tudo prontinho, tá? Eu gosto de colocar uma etiqueta na caixa com o nome do cliente e com o que está dentro da caixa, porque aí também eu já sei que tá pronto, não me perco. Especialmente se eu trouxer alguém para me ajudar, aí fica aquela confusão, foi feito, não foi feito, daí fica, abre 10 caixas, fecha 10 caixas, é um saco. E aí a gente vai pro último dia, que é o sábado. Sábado eu também termino de embalar, caso eu não tenha terminado ainda, e eu vou finalizar ou fazer os doces de alta perecibilidade. Principalmente morango, tá? O resto é para estar pronto antes, mas às vezes é colocar uma fruta vermelha em cima de uma casquinha. Então os acabamentozinhos eu deixo pro sábado e os doces de morango. Aí é embalar e entregar. Sábado termina de limpar a cozinha e vai descansar com a tua família, pelo amor de Deus! Bora curtir essa família, porque afinal de contas, segunda-feira começa tudo de novo. Gostou desse vídeo? Comenta aqui, me ajuda a engajar, porque esse canal ficou parado um tempo aqui, então eu quero voltar a produzir conteúdo, mas para isso eu preciso saber se o vídeo tá te agradando, se tá te ajudando, então comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo!